Olá, eu sou o Vinícius, pediatra, professor de pediatria aqui da Medcel e também da Ped Papers. Estou aqui com a doutora Lígia para a gente falar de APLV. Você sabe o que é a APLV? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Lígia, eu sou gastropediatra, sou pediatra da Medcel e do Ped Papers. Ped Papers, estamos juntos. Tamo junto. Então bora falar de APLV, pessoal. APLV. APLV, o que é APLV? Alergia à proteína do leite de vaca, algo muito comum nos nossos lactentes. E a doutora Lígia, super especialista, está aqui para falar com a gente sobre isso. Certo. E a gente tem aqui o nosso guia aqui para a gente falar de APLV. E eu já vou começar perguntando para a Lígia quais as formas de alergia à proteína do leite de vaca. Bom, gente, então a gente tem as alergias, né? Nós podemos dividir as manifestações de alergia, as formas de alergia, em APLV IgE mediada, não IgE mediada e mistas, quando a gente tem as duas formas. Então, quando eu falo de IgE mediada, eu estou falando daquelas que têm produção de anticorpo, anticorpo da classe IgE. E qual que é a grande característica dessa doença, desse tipo de doença? As manifestações são rápidas. Entrou em contato com o alérgeno, dentro de alguns minutos ou até 2 horas vai apresentar uma manifestação clínica, que pode ser urticária, angioedema, broncoespasmo, anafilaxia, enfim. É o tipo que pode ter anafilaxia, né? Exatamente, é o tipo grave. Preocupa mais, né? É a que preocupa mais. Exato. E é a que eu deixo para os meus colegas imunologistas para cuidarem, né? Alergologista fica com essa parte. Depois a gente tem as mistas, que tem um componente IgE mediado e um componente celular. E aí, como exemplo, a gente tem esofagite eosinofílica, que é uma doença que veio um boom. Você tem visto esofagite eosinofílica? Olha, talvez, mas eu não faço diagnóstico. Pois é. O diagnóstico é endoscópico, então. Exato. E a dermatite atópica. Essa você vê toda hora. Sim. Essa a gente vê toda hora. Então, essas são as mistas. E as não IgEs mediadas, que são as que realmente eu vejo toda hora. E essas são mediadas por... Na verdade, elas têm um mecanismo mais complexo, que ainda não é completamente elucidado. Então, essas são os grupos de alergia que a gente tem por aí. E até uma coisa que a gente estava conversando antes, né? A gente está falando de APLV, né? Mas uma coisa que eu vejo muito no ambulatório é a família chegar e falar: doutor, meu filho tem alergia à lactose. Pois Explica isso aí pra gente, Lígia. Isso é uma coisa que as pessoas dói. acham que tem alergia à lactose, cara? Gente, isso dói na alma. Até porque não é alergia, é intolerância, não, né? Exato. Eles erram completamente. Tudo! Né? E o pior é quando a gente ouve médico falando É. isso, né? Aí dói mais ainda na alma. Mas enfim. Gente, alergia é alguma proteína, uma reação imunológica que você tem, que determinada pessoa tem, ao contato com alguma proteína alergênica. Sim. A intolerância à lactose, ela é uma reação adversa aos alimentos, mas é uma reação não imunológica, que acontece porque o indivíduo não tem a disacaridase, a lactase, ou que tem é uma quantidade comum pequena. Um adulto, né? Quem Exato. não toma leite nem derivados com frequência vai perdendo as disacaridases, né? Exatamente. A gente está geneticamente programado para parar de produzir lactase conforme o passar da idade. Quem consegue manter uma produção boa de lactase é porque tem uma mutação que garantiu essa produção. Então, eu sou mutante. Porque eu consigo... Bom, eu tenho 40 anos, né? Ainda temos tempo aí para ver. Mas eu consigo tomar leite numa boa. Não, você sabe que eu adoro leite, mas depois que eu comecei a tomar o leite com pouca lactose, né? Ou sem lactose, entre aspas, melhorou muito. Que eu ficava com cólica e então tal. você já era intolerante. Pois é. Que coisa. Mas eu adoro leite. Então eu amo, eu sou um bezerro. Sem lactose. Exato. Mas o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com lactose. Nada. Né? Proteína, né? Exatamente. Proteína do leite de vaca. E assim, a gente já está tocando nisso. Qual é a história mais comum, Lígia, que você vê de um paciente que você pensa, bem, esse pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca. A criança chegou, quais são as queixas que a mãe traz para você? Fala, olha, isso aí pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que quando as crianças vêm, né, com a dúvida da mãe que poderia ser uma alergia à proteína do leite de vaca, geralmente está associado aí vários fatores, né? Quando a gente pensa nas manifestações da alergia não IgE mediada à proteína do leite de vaca, a gente pode dividir didaticamente em as formas clássicas e as não clássicas, que são as formas mais ligadas à motilidade. Certo. Então, eu diria que das formas não clássicas, a gente tem como manifestação
Doença do refluxo, cólica e constipação, essas 3 ligadas aí à proteína do leite de vaca. Talvez aquela cólica muito forte, aquele doença do refluxo, sejam umas causas muito frequentes, né, da procura pelo gastropediatra, pensando na PLV. E quando nós falamos das manifestações clássicas, a gente tem a proctocolite alérgica, que é o sangramento nas fezes, que essa é extremamente comum, causa uma ansiedade muito grande nos pais, mas que para nós gastroenterologistas é a mais tranquila de tratar, mais benigna, que tem menos efeitos negativos para o bebê. Depois tem a enteropatia induzida pela proteína alimentar, que é muito mais grave, onde o paciente tem perda de peso, tem diarreia crônica, distúrbio hidroeletrolítico, enfim. E o FPAS, que é uma manifestação que foi descrita não há muito tempo atrás, né? Então a gente vem tendo mais contato com isso, que também é uma forma bastante grave, né? Onde o paciente também pode ter doença, síndrome de má absorção crônica, diarreia, sangramento nas fezes, etc. Então essas são as manifestações aí de APLV que são mais frequentes, que é o que a gente pega. Sendo que o sangramento nas fezes, refluxo e cólica, eu acho que são as mais frequentes, na vida e na prova. Na vida e na prova, na vida e na prova. E as manifestações você está falando da não IgE mediada. Da não IgE mediada. E da IgE mediada? Da IgE mediada, a gente tem muita urticária, né? Então, manifestação de pele, principalmente. Aquela síndrome da alergia oral, que o paciente coloca o negócio na boca. Comum. Super comum, né? Às vezes é uma gotinha, né, cara? Impressionante. Uma quantidade minúscula. Né? Angioedema, eu não pego com muita frequência. E, claro, a anafilaxia. Lembrando que os alimentos são uma das principais causas de anafilaxia. Sim. Né, nas crianças. Então, essas seriam as manifestações mais importantes da PLV IgE mediada. E você já viu, eu já vi uma vez, né? Por isso que eu acredito, mas está escrito, tem umas coisas que você lê, que você pensa assim, cara, isso é mentira. Isso não existe. O quê? A história, eu só vi uma vez, né? Talvez porque você fazendo um ambulatório mais específico, chance maior de ver. Aquela história da mãe que amamenta exclusivamente ao seio e a criança faz alergia à proteína do leite de vaca. Várias vezes. Eu vi uma vez só. Nossa, várias vezes. E eu vi numa residente. Uma residente teve filho e começou a amamentar. CRM positivo. CRM positivo. E aí ela dava o peito, a criança fazia um rash. Mas, gente, caramba, será que isso é alergia? Mas ela teve IgE mediada. Ela fazia urticária. Cara, fazia urticária, um negócio horrível. Aí... Vamos tirar o leite da tua dieta e ver o que acontece. A criança ficou ótima. Pois falei, cara, isso não é verdade. Tenta de novo o leite. Aí fez de novo. Falei, chega. Chega, não. Acontece muito isso, né? Não sei se a sua residente aconteceu isso, mas muitas vezes ocorreu uma sensibilização à proteína do leite de vaca lá na maternidade. Quando a criança entrou em contato com a fórmula infantil, que às vezes o pessoal dá. Que é uma coisa comum também. Eu acho que diminuiu um pouco com a história do alojamento conjunto. Diminuiu bem. Mas ainda assim, algumas maternidades já começam. Quando as crianças ficavam lá no aniversário chorando, era mamadeira geral, né? Taca a mamadeira. Mas ainda assim isso acontece. Ou qualquer, sei lá, a mãe não está conseguindo extrair, né? Certo. E aí, essa primeira exposição, e depois a criança não entra mais em contato com a proteína do leite, vai só ficar no aleitamento materno, e isso pode já gerar uma sensibilização, né? Então, essa primeira exposição. Certo. Mas a gente sabe que a sensibilização numa criança que nunca recebeu fórmula, ela pode acontecer em qualquer momento via leite materno. E aí o paciente manifesta os seus sintomas ainda em aleitamento exclusivo. Isso é interessante, né? Porque assim, ele já está no aleitamento exclusivo, que é o ideal, e ainda assim apresenta alergia à proteína do leite de vaca, né? Pois é. É terrível. É terrível. E aí você tem que fazer uma dieta para a mãe, né? Dieta de exclusão, que também é por pouco tempo, né? A gente, para fazer o diagnóstico, né? Então a gente tem que fazer. E aí, pensando, né, no leite de vaca como principal alergênico, você faz uma dieta de exclusão e ela tem que ser feita de 2 a 4 semanas, mas você só pode retornar o leite para a dieta da mãe para fazer o teste de provocação, que é onde você vai realmente confirmar, depois que os sintomas melhoraram. Então, você tira a proteína do leite de vaca da mãe, observa a melhora dos sintomas, melhorou, aí a mãe não quer voltar a comer leite de jeito nenhum, porque a criança melhorou, mas você precisa fazer o diagnóstico. Aí você volta ao consumo de leite, faz o teste, e os sintomas voltam. Foi exatamente o que você fez com a sua residente. Isso. Aí você fecha o diagnóstico. Fechei o diagnóstico, ela parou. Mas eu falei até de ser transitório, porque em algum momento para a amamentação, com certeza. Né? E aí... ela segue... Em algum momento para a amamentação e em algum momento, né, na grande maioria das vezes, para a alergia. Isso é uma alergia interessante,
nesse sentido, né? De que ela é transitória, né? Ainda bem, né? Porque imagina, na Páscoa, o cara não pode comer um chocolate ao leite. Sacanagem, né? Que sacanagem. E a maioria das crianças deixa de ter essa alergia até uns 4, 5 anos, né? A maioria. Como é que você, no dia a dia, lida com essas crianças, então? Você tem lá uma alergia à proteína do leite de vaca, tanto faz, IgE mediada ou não IgE mediada? Qual é a prescrição inicial que você faz para o lactente? Para o lactente, então a gente primeiro tem que fazer o diagnóstico desse esquema que nós falamos, né? 2, 4 semanas, melhorou, faz o teste de provocação, estabeleceu o diagnóstico, aí o paciente... Sendo que o teste de provocação muito mais no não IgE mediado, né? A gente faz também no IgE mediado, tá? Também, né? Também faz o teste de Mas provocação. Mas você tem outras opções também de diagnóstico, também, né? Através do prick teste, através da determinação de IgEs, né? Isso. Claro, se o paciente já tem... ele tomou isso aqui, fez uma urticária, você faz o exame, tem IgE positivo, você não precisa fazer um teste de provocação. Exato. Já está confirmado. Agora, se tem alguma dúvida em relação ao diagnóstico, na não IgE vale mediada não tem jeito, né? Na não IgE não tem jeito, não tem outra escapatória. Né? A prova ali da vida, né? Pois é, o diagnóstico da APLV não IgE mediada, ele tem que ser feito através do teste. E aí, como é que para o nosso ouvinte saber exatamente como é feito esse teste? Então, primeiro você tem que ter, né? Primeiro tem que ter uma história característica, né? Aí na história é legal você colher também com os pais os antecedentes de alergia. Então ver se tem história de asma, história de qualquer doença alérgica na família. Se teve essa tal da exposição à proteína do leite de vaca, numa mamadeira, lá na maternidade, que isso também é importante. Que é comum, né? É muito comum. Então estabeleceu. E os sintomas? Se os sintomas se encaixam aí, ou nas manifestações clássicas, ou nas de motilidade... você exclui a proteína do leite, né? Então, sempre começa com ela, porque é a proteína mais frequente. 2 a 4 semanas de exclusão, observa-se nesse período, os sintomas melhoraram. Melhorou, show de bola. A gente agora vai reintroduzir a proteína. Se está em aleitamento materno, a mãe volta a comer. Se está recebendo fórmula infantil, você vai, então, iniciar com uma fórmula extensamente hidrolisada ou fórmula de aminoácidos nesse período de exclusão. Tá, e uma pergunta dentro disso. Você tem alguma preferência por uma delas ou você... Tem recomendações, né? Então, assim, se está em aleitamento materno, e a criança apresentou sintomas em aleitamento materno, e por qualquer motivo você vai usar uma fórmula infantil, não vale usar extensamente hidrolisada. Use a fórmula de aminoácidos. Se a criança reagiu com o leite materno. Essa é uma recomendação recente. Porque ela já é muito sensível. O estímulo é muito pequeno para ela ter reação. Né? Então ela pode responder com a fórmula extensamente hidrolisada. Ou aqueles que fizeram anafilaxia. Você tem preferência pelo aminoácido? Tem que ser aminoácido, tá? Pensando de uma maneira geral... 90% das crianças que recebem fórmula extensamente hidrolisada vão se dar bem. Sim. Mas tem aqueles 10% que a gente, né, não pode correr risco. Então, reagiu com leite materno ou teve reação grave, como anafilaxia, opte por aminoácido. Tá. Agora, a criança reagiu usando fórmula infantil e não teve uma reação como uma proctocolite, você pode utilizar... ou doença do refluxo, a extensamente hidrolisada. Essa seria a primeira opção. Porque você não tem um risco grande, né? Não o risco grande. Você continuar com a alergia e ter que dar um passo a mais para o aminoácido. Né? Exato. O aminoácido é caro, né? É caro e você demoraria o gosto é pior, muito. Né? O gosto é pior, tem toda essa, né? E na fórmula extensamente hidrolisada, além dela ser... é tudo horrível, né? Vamos falar a verdade. Todas são horríveis. Mas existem fórmulas Você extensamente... já provou? Já, opa, a gente já fez degustação. Horrível. Você já provou? Nunca. Liga pros representantes para eles fazerem uma degustação com seus residentes. É horrível. Enfim. E aí, algumas fórmulas extensamente hidrolisadas, elas têm lactose junto, que dá um saborzinho um pouco melhor, né? Dá uma palatabilidade boa. E como não tem nada a ver com a lactose, o paciente pode tomar. Lógico. Né? Então, a gente usa... O aminoácido não, geralmente não tem. O aminoácido não tem. O aminoácido já é completamente limpo. Completamente limpo, tá? Então, você faz isso 2 a 4 semanas, melhorou, faz a provocação com a fórmula íntegra. Aí, uma dúvida. O paciente está usando... o aminoácido, a tua provocação é com a extensamente hidrolisada ou com a fórmula inteira? Se eu vou fazer a provocação para fazer o diagnóstico, com a fórmula inteira. Com a fórmula inteira. Tá? Porque eu vou fazer o TPO para diagnóstico. Tá. Agora, outra coisa é a progressão para sair da fórmula. Exatamente. Que daí, confirmamos o diagnóstico, o paciente vai ter que ficar pelo menos 6 meses sem entrar em contato com a proteína do leite de vaca. Certo. E aí, eu vou fazer os TPOs, né? TPO é
Teste de provocação oral. TPO. Desculpa. Teste de provocação oral. Certo. Que é para ver se a alergia já foi embora ou para ver qual que é o nível, né, o processamento da proteína que o paciente pode aguentar. Tá. Que tem esse rolê também. Uhum. Então, se eu for esperar pelo menos 6 meses, no teste de provocação para ver tolerância, o paciente já vai estar comendo. Uhum. Já vai ter entrado com a introdução alimentar. Sim, enfim. sim. E eu estou considerando o tempo mínimo de exclusão, que são 6 meses, tá? Certo. Que seria para uma proctocolite ou para um refluxo. Uhum. Nos casos mais graves, como enteropatia ou FPAS, eu tenho que esperar pelo menos 12 meses de exclusão. É um tempo maior para fazer os testes, né? E aí a gente pode tentar, se ele está no aminoácido, passar para extensamente, depois para parcialmente, hidrolisada, até que chegue na fórmula Porque inteira. o paciente com uma alergia não IgE mediada, ele não faz... Por exemplo, o IgE mediado, você tem todo aquele aparato ali dentro do hospital, porque ele pode ter um choque anafilático, aí você vai testando aos pouquinhos. Mas o não IgE mediado, você provavelmente no primeiro dia não vai ver nada, Não vai né? ver nada. Porque Não vai ver nada. as respostas, as manifestações são tardias. São tardias. E aí você prescreve isso ambulatorialmente, né? Exato. Essa A gente TPO. acaba prescrevendo. Agora, se for uma IgE mediada, o teste sim. tem que ser feito Tem que ser no hospital. com adrenalina e sempre próxima. tem que dosar com a adrenalina do lado e sempre tem que dosar os IgEs antes. Ah, sim. Os níveis de IgE antes, seja por prick. Se tiver É muito melhor alto... fazer o RASH, né? Que certo. é in vitro. E se estiver muito alto, Segura a onda. não faz. Melhor não fazer. Ou então, se quiser fazer muito, para ver pelo menos até onde o paciente consegue tolerar, você vai fazendo esse esquema no hospital. Certo. Mas aí, voltando para a não IgE mediada, você passa para casa inicialmente, quando ele está no aminoácido, você pula primeiro para o extensamente. Isso, para ver se já está aguentando. E aí, quanto tempo ele fica no extensamente? Em torno de uma semana, 5 dias, é pouco tempo. Tolerou bem, a gente passa para parcialmente, que é um tipo de fórmula que não tem utilidade terapêutica para nada. Pois é, ela é um pouco desacreditada. Ela é totalmente desacreditada. Ela não serve para muita coisa. Mas pelo menos para essa progressão, nem sabia que ela servia para essa progressão. A gente acaba usando, porque ela tem uma digestibilidade melhor, tal. Então a gente vai para parcialmente, tolerou, acabou. Aí foi. Acabou, pode comer tudo, milkshake, o que quiser. Né? Legal. Agora, uma outra maneira de fazer também, além da fórmula, é com o leite assado. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Que é o baked, não? Não, como é que é isso? É um preparo que você faz, né? Então você pega o leite, tem que assar a 180 graus por 15 minutos. Então você faz uns bolinhos. Muffin. Tipo um bolinho. Sólido? É sólido. Ah, tá. Já é sólido, né? Que é pra criança maior, que já tá comendo. Certo, entendi. E aí você vai progredindo. Isso também dá muita liberdade pro paciente. Porque daí ele pode, de repente, comer um pão de queijo. Olha que coisa boa, né? Isso tô falando já que de crianças maiores. Sim, lógico. Tá? Lógico. Aí tem essa Então também tem opção essa progressão do leite assado. Legal. Leite assado. É leite assado que chama. Baked. Muito bem. Então, a gente tem no retorno, né? A gente tem lá a introdução depois de 6 meses, né? Isso. E, bem, se ele está no aminoácido, 1 semana no máximo do extensamente hidrolisado, depois então você passa para o parcialmente, depois finalmente o leite normal. Padrão, né? Muito bem. E se ele novamente apresentar a reação? Quanto tempo de novo esperando? 6 meses. Mais 6 meses. Mais então 6 sempre meses a cada de 6 tortura. meses. Isso assim, no mínimo, tá? Tá, o mínimo. O mínimo. Isso seria para uma proctocolite ou para uma doença do Certo. refluxo. Porque tem manifestações mais graves, como a enteropatia, que dá aquela síndrome de má absorção, ou o FPAS, que também dá uma síndrome de má absorção, alteração no hemograma, etc. Você deixa um tempo maior ainda. 12 a 18 meses. Mas também são manifestações menos frequentes, né? O nosso feijão com arroz Agora, é proctocolite. uma questão financeira aí dessa história. Como que seus pacientes fazem lá no Rio, por exemplo, a gente tem muita dificuldade no hospital público de prescrever um aminoácido, uma fórmula de aminoácido. Porque os pacientes não têm como comprar, eles têm que entrar na justiça para conseguir, é terrível. Eu estou com um paciente lá internado que está 3 semanas internado porque o pai está na justiça tentando conseguir a fórmula. Mas peraí, que idade que ele tem? Ele tem 3 meses. E você não consegue pedir pela secretaria? Demora muito. Lento. Aí você tem que ter... Aí é questão do Estado. Aí acho que é uma questão de Estado. O pai foi lá, aí parece que aceitaram, mas não entregaram. Aí fica nessa, o paciente internado. E o pior de tudo é que essa criança, ele veio do berçário pra gente
E tinha esse diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, mas ele também teve uma meningite na fase neonatal. Ele tinha alguma sequela neurológica, mas bem branda. Ele tinha uma mãozinha que não abria muito. Tinha umas alterações no exame físico, mas muito pequenas e que a tendência é que ele fosse melhorando. E fizeram esse diagnóstico no berçário. Mas qual foi a manifestação que ele teve para justificar? Pois é, ele tinha uma diarreia, aí depois acreditam que ele tenha feito uma reação anafilática, enfim. Deram esse diagnóstico aí para ele. Ele tinha uns tremores, uma irritabilidade, enfim. E aí o pessoal botou esse diagnóstico nele de APLV. Aí a gente na enfermaria, o garoto ótimo, já a gente querendo mandar ele para casa, e o pai não tinha como conseguir o leite, não tinha como comprar o leite, o paciente está morando lá no hospital. A gente falou, gente, vamos tentar fazer um teste. Eu não estou levando fé nessa APLV. Aí, ele fez uma anafilaxia e tal, mas ele teve uma meningite, então fica difícil saber o que aconteceu de fato. Não, vamos fazer então o teste, pega aí a adrenalina, pega tudo, blá, blá, faz o teste, não aconteceu nada. Falei, tá resolvido. Resolvido. Resolveu o problema. Passou uns 2 dias, começou a ter uma diarreia com sangue. Não dá. Meu Deus do céu, cara. Que azar. O garoto realmente tem a PLV, mas não IgE mediada. Menos mal. A gente não teve aquele susto que a gente achou que podia ter, porque assustaram a gente. Não, cuidado, ele pode fazer uma anafilaxia. A gente fez e não aconteceu nada. Falou, viu? Aconteceu nada. Essas crianças confundem muito a gente quando elas têm essas intercorrências no período neonatal. Exato. Porque de repente, sei lá, ele fez um exantema por causa do antibiótico que ele estava tomando para meningite. Exato. Não tem nada a ver. Não foi nem 2 dias depois, foi 24 horas depois, ele começou a evacuar com sangue. E os residentes, ele tá evacuando com sangue. Eu falei, meu Deus. Ai, lascou. A colite aí. Olha, a PLV não IgE mediada. Aí agora estou dependendo do serviço público, né? A gente depende do SUS, da Secretaria de Saúde, para liberar. Eu não sei nem quanto custa uma fórmula, mas disseram que é muito. Lata. Eu sei que é muito caro, mas outro dia alguém me falou um preço de 800. Falei, não é isso não. Não é possível que seja tão caro. Uma lata custa em torno de R$200. Uma lata de 400 gramas. Então, acho que o pessoal falou 800. Falei, então deve ser a lata de 800, porque tem a nem lata tem, de 800. A de 800 para esses leites especiais não tem. Tá. Então a de 400 ela dá em torno de R$200, mas a gente consegue, né? E a gente, como eu estou num ambulatório especializado, eu acabo tendo muita doação. Tá. Para início de tratamento, até conseguir pegar todo o leite e tal. Mas isso é no meu serviço, e aqui, né? Em São Paulo, vocês conseguem via Secretaria de Saúde com facilidade? Bastante facilidade. No mesmo dia, o paciente consegue. Que coisa. Vou transferir meus pacientes para cá. Manda pra mim, Vinícius. Agora os intestinos curtos eu não quero. Não quero, não. Ai. Muito bem. Então, eu acho que a gente foi aqui nas perguntas, né? Eu acho que a gente falou bem aí dos tipos de alergia não IgE mediada, IgE mediada. E algumas perguntas a mais que eu ouço as pessoas ainda falando, né? 2 coisas para a gente finalizar. Fórmula de soja e leite de outros animais, tipo leite de cabra. Então, vamos lá. Primeiro assim, não tem proteína cruzada de soja com leite, porque soja é um vegetal, leite, né? É engraçado que o pessoal fala leite de soja. Eu imagino a soja lá dando leite. Engraçado, né? Maravilhoso. O que pode acontecer é que o paciente ele pode ter concomitantemente alergia à soja e alergia à proteína do leite de vaca. Então, o leite de soja a gente não usa em crianças menores de 6 meses. E a recomendação é que seja usado para crianças que tenham alergia confirmadamente IgE mediada. Isso. Então, na IgE mediada, ele pode ser uma opção. Né? Acima de 6 meses. Certo. Tá? Porque abaixo de 6 meses ele não é nutritivo, né? Ele não é, na verdade, essa é uma recomendação mais brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe essa recomendação, tá? Isso aí por conta, principalmente, das alergias concomitantes, tá? Mas peraí, não entendi uma coisa. Nos Estados Unidos, eles acabam usando. O que eu já estudei, que o IgE mediado pode receber a fórmula de soja, mas não abaixo de 6 meses por uma questão nutricional apenas. Também tem uma questão nutricional. Nos Estados Unidos eles não têm essa recomendação da parte nutricional, não. Eles não se incomodam com isso. Não sei se eles não se incomodam, mas eu sei que os bebês podem usar. Lá não é um problema. Eu acho estranhíssimo isso também. Mas enfim. Aqui no Brasil a gente não usa. Tem essa justificativa da alergia concomitante. Porque lá no hemisfério norte... isso eu acho que é uma coisa importante de falar, que são os alérgenos que também podem causar doença, que não a alergia à proteína do leite de vaca. Certo. O amendoim é extremamente importante para eles. Eles comem muito amendoim, né? Tem isso. Pra gente... a gente não come creme de amendoim quando não nasce, é tão importante. Os caras comem...
Então, pra gente, a soja é muito importante, o ovo é extremamente importante também, como um alérgeno aí pra se pensar, né? Sim. Então, talvez isso também seja uma causa. Mas, de fato, os bebês lá acabam usando soja. E o leite de outros animais é uma coisa muito complicada, né? Você tentar justificar. Mas aí sim existe proteína cruzada de leite, né? Você pode cruzar a alergenicidade do leite de cabra, né? E tem famílias, tem regiões do Brasil que tem uma cultura muito grande do leite de cabra. Né? Mas não tem... E tem até uma fórmula agora, né? Não é tão recente, que é a base de leite de cabra. Mas a gente não pode usar, tá? Porque pode ter reação cruzada. Porque pode ter reação né? cruzada. Exato. Então, essas a gente não pode usar. Eu me lembro quando eu era mais... quando eu era da faculdade, né? Tinha a história ainda do leite de cabra, era aceito como uma forma de você vencer a alergia à proteína do leite de vaca, e hoje em dia certamente não, pela reação que pode ocorrer cruzada. Mas um detalhe interessante que caía muito em prova era a história de que o leite de cabra ele é pobre em ácido fólico, né? Então você tem que complementar. E outro dia eu vi no supermercado uma caixa assim, leite de cabra complementado com ácido fólico. Falei, maravilhoso ali, ó. Estão obedecendo. Exato. Muito bem. Então é isso. Lídia estará sempre lá no Santa Casa, não é isso, Lídia? Opa! Santa Casa, atendendo os pacientes com APLV. Meu segundo lar. Mas não com intolerância à lactose, que é também outra... atendo, mas são outras não coisas. Outras idades, né? Outras idades. Outras idades, exato. Exato. É isso. E a gente vai finalizando por aqui mais esse videocast do Pad Papers. Obrigado por assistirem. Nos acompanhem no nosso Instagram, não é isso, Lígia? Nosso Instagram. Estamos com vários seguidores. E aqui no YouTube. Isso. Se você não está seguindo, siga. E se já segue, chame os amigos, entendeu? E até a próxima. Tchau, gente.